Mais um quadro limpeza de carteira. O quadro que a gente pega o desinfetante e desinfeta ali, pega o Veja aqui, que é o melhor do mercado, certo? O melhor do mercado para fazer a limpeza ali da galera. Vamos limpar a carteira de uma pessoa que mandou pra gente o seu portfólio. E eu tô aqui com o Apud, que toca lá a Status Assessoria, não para de crescer, um modelo super alinhado, FII fixo, então não tem nenhum truque sujo como outros lugares por aí. E quem quiser conhecer a Status Assessoria, eu vou botar aqui um link na descrição, você vai conversar direto com o Apud lá no WhatsApp dele. Pessoal, vamos lá. Apud, uma pessoa nos mandou a carteira dela e a gente consegue avaliar o que tem de erro aqui. A gente já fez uma auditoria antes, encontramos bastante coisa, certo? Exatamente. Esse é um cliente que veio recentemente aqui para nossa assessoria, um cliente que tem um perfil aí conservador, na verdade é um filho que cuida da carteira do pai, né? Então é uma carteira para ser mais conservadora, mas o problema é que quando a gente foi olhar a carteira dele dentro, né, para entender como ela foi montada, justamente tem alguns produtos ali que não fazem sentido para a estratégia dessa pessoa, que com certeza dá para fazer um bom ajuste para deixar uma carteira muito mais alinhada com o que ele está buscando, né, uma carteira muito mais segura do que ele tem hoje, né. Então a gente já vê aí na tela essa carteira, né, ele tem 50% em fundos de investimentos, 40% em renda fixa, 8% em ações. A princípio não parece uma carteira ruim, como eu disse, né, uma carteira de certa forma conservadora, mas o problema está dentro ali das escolhas dos ativos que foram feitas para a carteira desse cliente. O diabo está sempre nos detalhes, né? Está sempre nos detalhes. Vamos lá, provavelmente o investidor que estava do outro lado e aceitou essa recomendação não teve o mesmo olhar clínico que nós oferecemos para quem é nosso cliente. Vamos lá, o que a gente tem aqui para analisar nessa carteira, Pudi? Bom, vamos lá, começar então um pouco com a renda fixa, né? Quando a gente vai ver aqui, ele tem ali cerca de 300 mil em renda fixa, né? 7% em pré, eu acho que é um percentual até que ok, mas o problema entra no emissor, que é aquilo que a gente já conversou bastante nos outros vídeos também. 14,20 é uma taxa boa? É uma taxa boa, mas Banco Master não é o emissor mais seguro para uma pessoa aí mais velha, que, enfim, é o filho que cuida dessa carteira. A gente sabe que é muitas vezes um conflito de interesse que acaba batendo ali no cliente para indicar esse tipo de produto, porque o risco-retorno acaba não compensando. Banco Master, ok, né, não tem muito o que falar, mas existem emissores bem mais seguros que vão trazer uma segurança maior para esse cliente, que vocês também vão ver ali nos próximos investimentos, que acabam não fazendo muito sentido. Tudo bem, tá? Dentro do FGC, mas o FGC é que nem seguro de carro, você faz torcendo para nunca precisar usar, né? E se for sair agora, vai tomar um deságio muito grande, assim como as próximas rendas fixas que a gente vai ver também. Mas tudo bem, vai, tá abaixo da FGC, nem acho que dentro do que a gente vai ver nessa carteira é o pior. Não seria uma recomendação nossa, mas tá aí, né? Não foi das melhores recomendações, mas vida que segue, tá abaixo da FGC, a gente continua. E aí, descendo aqui pro pós-fixado, aí a gente vê aí CRI, atrás de CRI, algumas LCAs, mas essas LCAs são de liquidez, então é um valor aí que a gente já tem para aplicar, a taxa também nem está tão boa, tudo bem que é isento de imposto de renda, então rende um pouco, né, tem um rendimento melhor, mas são liquidez que a gente já colocaria isso para aplicar em emissores melhores. O problema começa ali justamente nos 3 CRIs, né, que são CRIs ali, pô, a gente pega da True Securitizadora pagando CDI mais 6, né? Será que vale a pena correr todo esse risco com esse emissor? Tem emissores muito mais seguros, com taxas um pouco menores, é verdade, mas é a famosa relação risco-retorno, né? Para que você vai correr vai comprar um CDI mais 6 com risco muito grande, né? Às vezes vale a pena pegar uma taxa um pouco menor com uma segurança muito maior, né? Principalmente porque esses emissores não têm FGC. Então, se acontece algum problema com esses CRIs, ele perdeu todo esse dinheiro e nessa fase de vida que o cliente está, ele não pode correr esse risco. O que eu adicionaria aqui, eu não acho que o investidor individual deveria comprar CRI ou CRA diretamente, ainda mais se for ilíquido. Por quê? Justamente pelo motivo que eu falei. É ilíquido. Certamente, se este investidor for querer vender estes CRIs agora, ele só tem apenas uma contraparte, ele só vai ter um possível comprador, que é a corretora, que é a contraparte, e provavelmente a corretora vai comprar com um certo deságio. Então, o preço que está na tela, o preço que o investidor vê, ele não condiz com a realidade. A sugestão que eu daria para saber o preço real é: venda 10%, esse é o preço real.
e não o preço que está aparecendo no papel. Então, esse é o primeiro problema de você comprar CRI e CRA. Você só tem um comprador Exato. que provavelmente vai aplicar um deságio grande na hora que você for vender, o que não vai refletir o preço de tela. O segundo ponto é que eu acredito que a maior parte dos investidores, obviamente que existem exceções, não tem capacidade para saber o risco de crédito, não tem capacidade de avaliar. Não tem problema. Portanto, o que acontece? Provavelmente esse investidor ele vai tomar decisões de investimento equivocadas. Por exemplo, qual que é o risco de crédito desse CRI True securitizador ou CRI Patrimar? As informações não devem ser fáceis de serem obtidas pelo investidor médio e, por consequência, o investidor médio fica um pouco refém. Eu acredito que a melhor forma para o investidor individual poder se expor a um crédito privado, que obviamente existem oportunidades, é através de fundos imobiliários ou fiagros. Por quê? Porque, você tem liquidez. No caso dos fiagros, tem 500 mil investidores que podem comprar a sua cota, então você não fica refém de apenas um comprador, você tem 500 mil. No caso dos fundos imobiliários, tem 3 milhões de investidores. Então, na hora que você for vender a sua cota, tem uma liquidez no mercado. Obviamente que às vezes os preços podem estar bons, às vezes os preços podem não estar tão bons, mas pelo menos a liquidez é de mercado. E segundo, você tem um profissional lá que está fazendo essa avaliação para você e geralmente isso tende a trazer um resultado melhor para o investidor médio, né, para o investidor médio, do que ele está por conta própria. Eu, por exemplo, não sou um cara de crédito, eu não sei avaliar o CRI Patrimar. Quando eu invisto em CRIs, eu prefiro fazer com o meu dinheiro, investir através de um fundo imobiliário listado, que com isso eu tenho liquidez e tenho um profissional que está analisando para mim justamente essas oportunidades de mercado. Então, esse é a primeira coisa que a gente mexeria na carteira. Obviamente que tem alguns que estão com vencimento próximo ali, né? Por exemplo, tem um que já é sexta-feira, que vence ali em dia 27 do 11, né? Que dia estamos aqui? Provavelmente já venceu no dia que esse vídeo está sendo postado. Exato. Então já tem um valor para aplicar. Agora, o CRI Patrimar ele vai vencer em 27 e o outro só em 2028. O que eu faria? Esperaria vencer, porque provavelmente o deságio é muito grande. Obviamente que eu gostaria de entender um pouquinho mais o risco. Obviamente não é uma exposição tão grande da carteira, mas teria que entender um pouquinho melhor a fundo o risco desses CRIs e ver se compensa segurar até o final. Mas à primeira vista eu seguraria até o final antes de fazer qualquer mexida. Exatamente. Aí o problema maior vem justamente quando a gente desce aqui para olhar para os investimentos de inflação dele, né? Ele tem até um CDB do Agibank ali, mas depois entra de novo CRI e CRA. Né? E quando a gente olha, tem um ali embaixo que preocupa bastante, que é o CRA Sorocaba Refrescos. Né? É uma empresa que, se já é difícil você entender o crédito aí de uma grande empresa, quem dirá nada contra a Sorocaba Refrescos, mas não é uma empresa amplamente conhecida. Né? E o cliente tem ali, aplicou mais de R$100 mil nesse investimento e o vencimento é em 2034. Será que para uma pessoa mais velha vale a pena ter uma concentração tão grande num CRA? Que se acontecer alguma coisa, ele vai perder esse dinheiro. E a gente não consegue avaliar essa empresa Sorocaba Refrescos, realmente é um investimento ali que a gente acaba percebendo que não faz sentido nenhum para o cliente, que muito possivelmente foi recomendado. Acabou acontecendo um conflito de interesse ali com a pessoa que ele recomendou, porque ele falou que tinha um assessor, né? Ele não fez essas aplicações sozinho, ele seguiu aí a recomendação de uma pessoa e, infelizmente, esse é um ativo clássico ali de conflito de interesse, porque existem emissores melhores, mesmo que, não quero eventualmente entrar em fundo imobiliário, porque se precisar do dinheiro, às vezes a cota está muito ruim, tudo bem que o Thiago já falou que ele também vai tomar um deságio saindo antecipadamente, mas a gente consegue sim comprar renda fixa melhor, com emissores melhores e com prazos menores para esse cliente ficar mais seguro e bem mais alinhado com o que ele está buscando. Então, todos esses investimentos aqui de inflação entram na mesma lógica que o Thiago já falou, mas com um ponto de atenção maior para esse CRA da Sorocaba Refrescos. E me parece que a taxa não é tão boa assim. O IPCA mais 7,05, tá certo que foi montada lá em agosto, mas ainda assim me parece um spread muito baixo em relação aos títulos públicos. Então eu não teria comprado esse CRA. Tem muita coisa melhor no mercado para aplicar os recursos do investidor. Exatamente, pelo risco da companhia, com certeza é um valor baixo, né? Até porque se a gente for olhar um ativo acima, ali o CRA da Canal Companhia Securitizadora está pagando IPCA mais 11. Também muito arriscado, não compensa, né? Risco-retorno
não pesa, não é algo que a gente indicaria, mas pelo menos está com uma taxa um pouco maior e o valor investido também é menor. Então, nessa renda fixa é isso, nos preocupa bastante os emissores em si, apesar da distribuição não estar ruim, os emissores não nos agradam nem um pouco. Aí descendo aqui um pouco tem os fundos de investimentos, que aí também surge uma grande preocupação em questão da liquidez desse cliente, ele tem 50% da carteira em liquidez, mas quando a gente olha aqui os fundos, principalmente pós-fixado, ele tem um fundo aqui de crédito, mas só que a liquidez dele é 360 dias. É um pouco difícil, né? Nunca sabe como vai estar daqui a um ano, né, Thiago? Então, pedir o resgate agora, ter só daqui a um ano é complicado. E aqui ele também tem mais 2 fundos CETIPados, que é outro assunto que a gente não gosta. Sim, o CETIPado, eu brinco que ele é o equivalente do greenwashing para volatilidade, né? O greenwashing, todo mundo sabe, é uma prática que empresas fazem para parecerem mais sustentáveis, mais verdes do que realmente são. E o CETIPado é o que eu chamo de vol washing, é volatility washing. O investidor ele não sente a volatilidade porque simplesmente estão colocando um preço para ele ali, mas esse preço não condiz com a realidade. Basta esse investidor ele sugerir que queira 10% dessa liquidez de volta. Então ele tem lá 35 mil reais num fundo, 50 mil reais num outro. Vende 10% das suas cotas, que você vai ver que o preço não é esse que está na tela. Você já deve ter tido alguma experiência assim, certo, Apud? Todo dia, sempre que um cliente quer sair de um CETIPado, de uma renda fixa adiantada, ele sempre vai tomar um deságio, não tem o que fazer, não importa. Os emissores são bons ali, né? A ZQuest e Pátria, o problema é justamente o CETIPado. Tem boas opções ali no mercado secundário dos fundos imobiliários. Então, se tem um deságio, o preço não é esse, certo? Exatamente. Então existe um descasamento entre a realidade, que é o preço que esse investidor vai conseguir na hora da venda, e o preço que está sendo mostrado para ele. Por isso que eu não gosto do CETIPado. Você só tem uma contraparte para sua cota, ao contrário de um fundo listado na bolsa, que você tem 500 mil investidores em caso de Fiagro, você tem 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. Ah, tem volatilidade? Mas isso também tem volatilidade, porque na hora que o investidor for vender, não é esse preço. Então é uma fake price. Então é um fake price o que está aparecendo aí para o investidor. Quer saber qual que é o real price? Qual que é o preço real? Vende 10% da posição que você vai saber o preço real se você tem um fundo CETIPado. Exatamente. Um desses fundos CETIPados, inclusive, é um Fiagro que você estava comentando, né? Mais cedo que faria sentido ele ter, mas não, obviamente, num CETIPado. Tem vários fundos ali no mercado que você consegue comprar com uma ampla liquidez, né? Descendo aqui, ele tem bastante fundo multimercado também. Aqui, resumidamente, multimercado é como se fosse um pato, né? Um pato voa, um pato nada e um pato anda, mas faz os 3 mal. O fundo multimercado é um pouco disso, você não sabe muito bem ali o que está sendo investido, né? Cada hora está numa coisa, então a gente prefere estar alocado no que a gente gosta. Quer fundo? Pô, vamos pegar um fundo de renda fixa ou um fundo de renda variável. Vamos aplicar no que exatamente a gente sabe e não o que fica meio obscuro ali, às vezes tenta fazer de tudo e faz tudo mal, né? Então, sobre o fundo multimercado é isso, né? Ele tem um bom valor ali que daria para mexer. Apesar que eu acho que bons nomes aí existem nessa carteira, então não acho que o grande problema da carteira dele tá aí. Pode ser que ao longo do tempo eu faria uma mexida, mas não nesse primeiro momento. É isso, emissores excelentes, mas é uma classe que a gente não gosta tanto, pode ir mexendo aos poucos ali, principalmente os que não estão ali com uma performance que está nos agradando. Descendo aqui, ele tem fundos de renda variável, né? Ele tem 3, basicamente pouco em cada um, né? Tem um ali que ele tem menos de R$1.000. Pô, é isso, quer manter em fundo, não tem problema. A gente tem o nosso fundo aqui da Suno que performa super bem, então valeria a pena também essa troca, até para ficar mais alinhado com o que a gente acredita aqui. A gente acredita que é o vencedor no longo prazo. De novo, nada contra os emissores, mas a gente preferia concentrar aqui eventualmente em um só e no que a gente gosta, que é o aqui da Suno. Descendo aqui, ele tem mais 12% da carteira em fundo alternativo, e aí entra a mesma lógica que a gente falou aqui, não é uma coisa que a gente indicaria. Cai um pouco também na parte do conflito de interesse, porque esses fundos historicamente não rendem tão bem e eles deixam o seu patrimônio travado. É a mesma coisa, a gente está vendo ali, ele tem 70 mil em um e 20 mil em outro, né? Mas vamos tirar esse dinheiro se ele precisar de liquidez. Não vai dar. Esses fundos normalmente têm um prazo de vencimento, que normalmente são 10 anos, ele só pode ver esse dinheiro daqui 10 anos, vai ficar preso aí todo esse valor aí, cerca de 90 mil, e sabe-se lá o quanto vai render, porque esses fundos alternativos também é difícil analisar o que tem dentro, infelizmente é algo que a gente não indica também. O que me incomoda nessa posição não é nem o ativo em si,
A Headline é uma ótima gestora, eu acredito muito no time que está lá tocando. Eu acredito só o tamanho, né? 12% em Venture Capital para o Brasil, ainda mais com esses juros, não sei se faz sentido ter tanto. Eu não teria investido tanto nessa classe, embora o time que toca lá da Headline é um time muito bom, mas eu acho que é uma exposição grande demais. Eu não conheço tantos investidores brasileiros que têm tanta exposição a Venture Capital. Eu não recomendaria o tamanho da exposição. Ainda mais para uma pessoa já mais de idade, né? Que é o filho que cuida da carteira. Será que ele tem... É isso, não que o investimento seja ruim, a headline é super boa, mas será que uma pessoa na idade dele tem 10 anos para esperar e investir em Venture Capital? Não sei, não faz o perfil dele, né? Aí mais um fundo aqui de renda variável global, aí acho que ok também, se ele quer ter exposição em fundos. O mesmo vale para o fundo de renda fixa global, beleza, está diversificando ali globalmente. Duas ótimas gestoras. Duas ótimas gestoras. Acho que aí está o problema. Aí não está o problema, aí o problema final entra justamente aqui na parte que ele tem mais 2 fundos listados, né, mais 2 fundos setipados, que acho que a gente já comentou aqui bastante sobre. Não é listado. Não é listado, exatamente. Nada contra gestoras de novo, mas não faz sentido ali para a estratégia, né? Ele tem 8% da carteira também, mais 8% da carteira de forma não líquida, que se ele precisar, vai tomar um baita de um deságio que não vale a pena. Descendo aqui, ele tem um pouco de ações, que aí a gente já conversou aqui, né? Antes, nada nos preocupa muito, não tá uma seleção tão ruim, talvez fazer um ajuste fino aqui ali, mas de forma geral tá uma posição boa, ele tá bem, basicamente tudo igual em todos os ativos, então não nos preocupa. Tem um outro nome que eu mudaria aí, mas não acho que tá aí o grosso das mudanças que eu faria nessa carteira. Exatamente. Então, de forma geral, essa é a carteira desse cliente que veio recentemente para nossa assessoria. Infelizmente, não tem tanta liquidez para a gente mexer, mas a gente vê aí que tem bastante coisa que foi mal alocada, principalmente quando a gente vai ver no fim do dia, sim, foi um conflito de interesse grande. E é por isso que aqui na nossa assessoria a gente gosta de atuar no modelo do FII fixo, que é um modelo que a gente fica totalmente alinhado, sem conflito de interesse nenhum. E reforço o convite que o Thiago fez. Quem quiser nos conhecer, meu número de WhatsApp está aqui embaixo, é só mandar uma mensagem que a gente se fala e analisa a sua carteira também. E cai direto para você lá no seu WhatsApp pessoal, certo? Cai direto pro meu WhatsApp. Beleza, Pudi, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do limpeza de carteira. E se você quiser que eu faça a limpeza da sua carteira, que eu pegue o Veja lá e desinfete a sua carteira, me manda inbox lá no Instagram, tá? Que eu vou selecionar algumas carteiras pra gente desinfetar com o Veja. O Veja é bom, né? O Veja é bom demais, é isso aí, pessoal. Nosso patrocinador não oficial. Beleza, vamos nessa. Beijo grande.